Tivemos essa vai ser a nossa segunda parte. Tivemos um pequeno problema técnico aí, então continua, Furtado. A gente pede desculpa aos companheiros e companheiras, está vendo aqui a participação dos companheiros, fica meio problemático, mas segundo o companheiro Ivan, isso é problema da internet, né? E como dando sequência àquilo que nós estávamos falando, ele participou com a Anísio Teixeira, muito bem falou o companheiro Ivan, a defesa da educação pública. Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, tendo sido idealizador do CIEP, viveu exilado no Chile e no Peru, escreveu romances e clássicos, O Povo Brasileiro. Nessa mesma data, em 1961, na Bolívia, surge o Comitê de Donas de Casa de Minas Siglo XX, experiência de organização de mulheres bolivianas que se tornará exemplo da luta das donas de casa junto a seus maridos por melhores condições de vida. Mulheres bolivianas lutando. Na luta. É um movimento importante de resistência à opressão e submissão em melhores condições de vida. É um movimento super importante para que isso venha a acontecer. Foi importante. Agora, companheiro Ivan, no dia 27 do mesmo mês, em 1965. Rapaz, esse período foi um período trevoso para a gente. Em 1965, o ditador Castelo Branco extingue os 13 partidos existentes com base no ato institucional número 2. Além disso, suprime a eleição direta para presidente, né? E reabre o processo de cassações. Os estudantes voltam às ruas exigindo o fim da ditadura. No dia 28 de outubro de 1940, em Recife, lá em Pernambuco, nasce Antônio Henrique da Silva Neto, que se tornou coordenador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Olinda, na década de 60, isso. Por sua atuação junto aos movimentos de oposição ao regime, Padre Antônio foi sequestrado, torturado e morto pelo CCC. Se lembra o que era o CCP, Furtado? Era o Comando de Caça aos Comunistas. Em maio de 1969. Seu enterro foi acompanhado por milhares de pessoas e vários sacerdotes da Igreja Católica, inclusive Dom Helder. E agora já estão falando de novo no Comando de Caça aos Comunistas. Isso aí vai e volta, o comunista vira bode expiatório. Eu não sou comunista. Nem nós. Em 1964, na República Dominicana, após o golpe de Estado que afastou o presidente Bosch do poder, o movimento revolucionário 14 de junho realiza uma insurreição com o objetivo de restabelecer a ordem institucional. Este será reprimido com o fuzilamento do líder Manolo Tavares. O grupo havia surgido em 1960 como um movimento clandestino de luta contra a ditadura de Trujillo, uma das mais sangrentas da América Latina. Quer dizer, a América Latina vem sofrendo esse processo de ditadores constantemente. No dia 29 de outubro, Furtado, de 1946, nós também fizemos um destaque, tá certo? Nessa data, em Santo Antônio de Los Banos, nasce Silvio Rodrigues, que ficará famoso pelo apoio das mudanças na ilha após a Revolução Cubana, interessante, de 59. Suas letras falarão de sentimentos e temas sociais. Em 1961, integrará a campanha nacional de alfabetização. Em 1969, lançará o disco Hasta la Victoria Siempre, em homenagem Hasta la Victoria Siempre. Hasta la Victoria Sempre.
em homenagem ao revolucionário Che Guevara, verdade. morto no ano anterior. João Tailine, grande abraço. Isso, grande abraço. Em 2009, no Uruguai, esse militante tupamaro, José Pepe Mujica, é eleito no segundo turno presidente do Uruguai com 52% dos votos. Uma indescritível festa popular toma as ruas. Companheiro Ivan, no dia 30 do mesmo mês, em 69. 1969, esse ano não foi mole não, hein? Morreu assassinado pela PM o militante operário Santo Dias, em um piquete em frente à metalúrgica Silvânia. Estava convencendo os companheiros a entrar em greve. Era coordenador da oposição metalúrgica da região sul de São Paulo. Todo dia, antes de ir trabalhar, estava na porta da fábrica, mobilizando, informando e também formando os companheiros. No dia 31 de outubro, hoje, né, em 1990, a fábrica de aviões Embraer, em São José dos Campos, São Paulo, demite 3.600 trabalhadores e esse... Lamentável, né, companheiro? Esse é o caminho do enxugamento para depois privatizar. Covardes, ratos. Em 31 de outubro de 2012, o juiz do município de Unai, na região noroeste de Minas Gerais, decreta a prisão de Frei Gil Vander, assessor da CPT e militante dos direitos humanos. O motivo foi a divulgação de um vídeo produzido pelo religioso que denuncia o envenenamento da população da cidade de Unai e região pelo abuso de agrotóxico utilizado na marca Feijão Unai. Denunciou e se deu mal, mataram ele. Dia 1º de novembro, então, em 1963, durante o ano inteiro, a atitude dos comandos militares frente às greves mudou. Passou da tolerância à hostilidade. Com isso, diminuíram as greves, obviamente, e os comunistas passaram a apostar na mobilização de cabos e sargentos. Furtado, crônica do dia. Deixa eu pegar aqui o material aqui. É super interessante, é isso que o companheiro Ivan está falando, a crônica do dia. Quem quer ser professor? Foi escrito pelo companheiro Eugênio Cunha. E a gente, neste momento, está pedindo permissão para que a gente faça essa leitura, que foi publicada no dia 21 de outubro de 2018. Recebi muitas felicitações pelo Dia do Professor. Todo 15 de outubro é sempre assim. Atualmente, com a invenção das redes sociais, ficou mais frequente ainda receber essas demonstrações de carinho e apreço. Prezo muito quando sou lembrado nessa data. Penso que meus colegas docentes dirão o mesmo. Temos toda uma história em comum. De certa forma, fica a sensação de que cada história tem particularmente o caráter individual do ensinante, que é sempre único para o seu educando. Apesar de todas as profissões merecerem reconhecimento, parece-me que ser professor ou ser professora ganhou um ar de resistência que interioriza, principalmente na fluidez dos tempos atuais, em que pouca coisa é permanente da integridade dos ideais. Ser professor, hoje em dia, é coisa para herói. Disse-me uma pessoa. Parabéns, professor. Ou então, parabéns, lutador. Disse-me ainda um outro. Professor não é fraco, não. Escreveu-me um menino de 8 anos e por aí vai. Companheiro Ivan. Tivemos que atender aqui a portaria, porque nós temos que fazer tudo, né? Aí, dando continuidade, então, à crônica Quem Quer Ser Professor, aí ele fala assim:
professor Eugênio Cunha. Acredito que um dos grandes segredos que impulsiona as mensagens enviadas aos docentes no seu dia, no dia do professor, é o significado singular que eles têm para cada um dos seus alunos. Além disso, trabalhamos no ofício em que precisamos igualmente de nossos atributos profissionais e afetivos. Por isso, na educação, não estamos lidando apenas com qualificações acadêmicas, mas, acima de tudo, com a incompletude humana. Tem mais desse texto, mas nós vamos correr aqui um pouquinho. E como nós estamos homenageando Darcy Ribeiro Furtado, nós temos que falar, homenageando como um destaque cultural e também como um destaque político, né? Darcy Ribeiro, ele foi vice-governador aqui no Rio de Janeiro. Darcy Ribeiro fez esse trabalho de 15 de março de 83 até 15 de março de 87, no governo do Leonel Brizola. Também foi ministro da Casa Civil. Ele foi, então, ministro chefe da Casa Civil de 18 de junho de 63 até 31 de março de 64, no governo João Goulart. Né? Aí agora parece que até a bateria também do celular, até a bateria está acabando, Furtado. Aí vai complicar a nossa vida. Cuidado para você não cair, tá? Vamos ver aqui. Cuidado para você não cair, tá? Vamos ver aqui o negócio. Está acabando a bateria do celular exatamente agora. Neste né? momento da leitura. Neste momento nós estamos homenageando o grande Darcy Ribeiro. Vamos ver aqui se vai dar tempo. Não fica nervoso, não. Não fica correndo, senão você pode cair, né? Pronto. Pronto. Aí explica Vale tudo. Então, nós acabamos de conectar aqui, que a bateria também foi arriando, estava ligado e a bateria não carregou. O Darcy Ribeiro, então, ele foi ministro da Casa Civil de 63 a 64 no governo do João Goulart, né? E isso aí também foi uma marca para empurrá-lo para o exílio. Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, como você falou, em 26 de outubro de 1922. Bacana. Impressionante. Impressionante, Darcy Ribeiro. Impressionante. E ele também, e as ideias dele, Furtado, ele foi antropólogo, escritor, foi político brasileiro, político da melhor qualidade, nosso querido Darcy Ribeiro, conhecido pelo seu foco em relação aos índios e à educação no país, né? Darcy Ribeiro, com as suas ideias, ele tinha uma identidade latino-americana. É isso que está faltando nos nossos políticos, entendeu? Essa identidade latino-americana. Falta muito, falta isso. Isso é que vai fazer com que a América Latina se torne independente dos americanos lá do norte. Porque eles maltratam, eles são terríveis conosco, entendeu? E o Darcy Ribeiro tinha essa identidade latino-americana. E acabou, né? Isso aí influenciou vários estudos, vários estudiosos, né? Então, como ministro da Educação no Brasil, realizou profundas reformas que o levou a ser convidado a participar de reformas no campo universitário. Isso aonde? No Chile, no Peru, na Venezuela, no México e no Uruguai. Depois de deixar o Brasil devido à ditadura militar de 1964. Como é que se persegue um homem como esse? E ele foi caçado. Foi caçado, né? E além de ser caçado, também foi casado com uma outra etnóloga, a antropóloga Berta Gleise Ribeiro, até 1974. E a juventude de Darcy Ribeiro, Furtado? Darcy Ribeiro nasce lá em Minas Gerais, né? Ele foi filho de Reginaldo Ribeiro dos Santos e também de Josefina Augusta da Silveira, isso lá na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Fez estudos fundamentais e secundários no grupo escolar Gonçalves Chaves
e no ginásio episcopal de Montes Claros. Nós temos que resgatar memórias como do Darcy Ribeiro. Não pode deixar passar em branco. Fez aniversário agora dia 26 e nós não vimos ninguém falar em Darcy Ribeiro. Ninguém lembrou de Darcy Ribeiro. E o nosso programa nós fazemos questão de resgatar essas memórias que são da maior relevância para nós e para o Brasil. Então, Darcy Ribeiro vai, depois que ele faz essa parte desse ensino aí no ginásio, esse ensino secundário, ele foi para Belo Horizonte estudar medicina. Porém, ao cursar, olha só, disciplina de ciências sociais, decidiu-se por essa área. Ele foi para lá para estudar medicina. Então nós perdemos um médico e ganhamos um tremendo de um antropólogo, né? Isso é bacana, Bessa. E ele se formou-se em antropologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e dedicou seus primeiros anos de vida profissional ao estudo dos índios do Pantanal do Brasil Central e da Amazônia, isso no período de 46 a 56. E a carreira do Darcy Ribeiro Furtado? Ele notabilizou-se fundamentalmente por trabalhos desenvolvidos nas áreas da educação, sociologia e antropologia, tendo sido, ao lado do amigo a quem admirava muito, Anísio Teixeira, um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília, Furtado, elaborada no início da década de 60, ficando também na história dessa instituição por ter sido seu primeiro reitor, Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília. Redigiu o projeto como funcionário do Serviço de Proteção ao Índio do Parque Indígena do Xingu, criado em 1961. E agora a gente ouve falar que o índio não vai ter mais nenhuma reserva, né? Que terra para índio esquece nem 1 centímetro. A gente espera que isso não aconteça verdadeiramente, que seria um retrocesso muito grande, né? Também foi idealizador da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Publicou vários livros e vários deles sobre os povos indígenas. Eu tive o prazer de bater papo com o Darcy Ribeiro lá numa churrascaria em Maricá chamada Maminha de Ouro. Eu tive esse prazer de bater alguns papos com o Darcy Ribeiro. Pena que naquela época não tinha selfie, não tinha, né? Aí, pô, não ficou registrado. Mas ele é uma pessoa fantástica, realmente. Foi ministro da Educação durante o regime parlamentarista do governo do presidente João Goulart, né? E ele tem um trabalho, durante a ditadura militar brasileira, como muitos outros intelectuais brasileiros, teve seus direitos políticos cassados e foi obrigado a se exilar, vivendo durante alguns anos no Uruguai. Tem muito material do Darcy Ribeiro aqui, que vai ficar disponível também lá no site. No seu site, né? Vou deixar lá o link. Vai ser, lá. Fica disponível. E nós vamos voltar aqui. Fica disponível no seu e-mail, né? Fica também, quem quiser também cópia desse material, é só escrever para setorprivado@sindipetro.org.br, né? Visita meu site lá, professorivanluiz.com.br, e se inscrever, por favor, né? Dá uma força lá no meu YouTube, youtube.com/c/ivanluiz. Na área da saúde do trabalhador, nós destacamos aqui um trechinho rápido, que nós queremos conversar sobre a reforma da Previdência. Um trechinho rápido sobre um relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, né? Que ela relaciona, falando do pessoal confinado, pessoal offshore, ela relaciona que os principais efeitos do trabalhador, eles podem se manifestar como doenças cardiovasculares, doença do sistema músculo-esquelético e outros transtornos psicológicos podem ser o motivo da ausência do trabalho. Falando do absenteísmo, né? Isso. Esse mesmo relatório também menciona as consequências no empregador, tais como maiores gastos com substituições de funcionário, com licença médica, gastos com treinamento de novos funcionários, alto turnover de trabalhadores, redução da performance e produtividade, aumento no índice de acidentes e outros mais. Os sinais e sintomas acima descritos não são
esses sinais não são raros, Furtado, no dia a dia do trabalhador offshore. Prazos e metas imediatas a cumprir, a apreensão de não ter os chamados downtime nas plataformas, que é um ambiente altamente competitivo e agressivo. Isso combinado a uma indústria de risco elevado, nível 4. Isso torna, essas condições tornam o ambiente das plataformas um ambiente perfeito para o surgimento de transtornos de ansiedade. As tensões pré e pós-embarque são temas sempre comuns aos homens e mulheres que embarcam e ainda referem que não conseguem se desligarem dos seus períodos de folga, nos seus períodos de folga. Isso pode servir como sinal de alerta e nós esperamos ver mais e mais trabalhos científicos sobre este tema, tá certo? Relacionado à saúde do trabalhador offshore. Mais apoio das empresas contratantes e das contratadas para, enfim, venham descortinar esse ambiente de trabalho estranho e curioso, tanto aqueles ao qual fazem parte, como familiares e amigos, resultando isso em ações de prevenção em saúde mental do trabalhador e evitar os danos impostos no chamado estresse do embarque. Nós iremos fazer uma série dedicada ao trabalhador offshore, né? Nós temos mais três programas ainda, onde nós estamos tratando do sindicalismo pelego ou sindicalismo amarelo. E hoje nós vamos fazer mais uma parte desse tipo de sindicalismo. Estamos falando aqui do sindicalismo cristão no Brasil, né? Vai lá, estamos chamando lá. Vai lá. Uma outra característica do sindicalismo cristão no Brasil, a outra característica dos cristãos, né, no movimento sindical no Brasil, foi o anticomunismo. Isso foi uma marca. Muitos historiadores, inclusive católicos, afirmam que a igreja só passou a se preocupar com o movimento sindical como forma de se contrapor ao aumento da influência das ideias revolucionárias. Então ela tentou se contrapor ao aumento dessas ideias revolucionárias. Aspas, ela nasceu sobretudo para enfrentar o avanço do socialismo, particularmente a revolução social do marxismo. Fecha aspas. Isso é explicado por José Cândido Filho, autor do livro O Movimento Operário, o Sindicato e o Partido. Miguel Gonzalez Nunes acredita que uma das causas do fraco desenvolvimento da corrente cristã é que ela não atuará nos sindicatos como organismo de luta por conquistas materiais, mas sim, abre aspas, para proteger os trabalhadores católicos contra os perigos do socialismo. Outra razão, segundo o autor, é que, abre aspas, o sindicalismo cristão aparece tardiamente, apareceu 43 anos depois do Manifesto Comunista do Marx e Engels, quando as massas proletárias, desiludidas também no plano espiritual, né? A massa proletária passou a ter desconfiança da irmandade, capitalismo, poder e igreja. Haviam abandonado as igrejas, essa massa proletária, haviam abandonado as igrejas católicas ou protestantes, ou melhor, tinham sido abandonadas, esses trabalhadores foram abandonados por essas igrejas. Os estatutos dos círculos operários católicos do Brasil são bem elucidativos com relação a essa temática. Um dos primeiros itens de seu objetivo era, aspas, combate ao comunismo, fecha aspas. A igreja advoga, né, para ela,
a separação dos católicos dos que professam confissões e ideias diferentes. Seu temor era o contágio dos fiéis com as novas ideias. Essa tese, que leva à fragmentação da organização sindical, foi levada à prática em vários países, principalmente a Europa. Na próxima semana, nós faremos mais uma abordagem, né, sobre o sindicalismo cristão no Brasil. Então, companheiros, esse aqui é com relação ao sindicalismo amarelo ou pelego. Nós vamos entrar agora, Furtado, numa seara que eles voltaram a tratar, que é com relação à reforma da Previdência. Mas nós fizemos também um levantamento rápido de quanto custa Brasília. Isso, Furtado, isso foi feito em 2000, esse levantamento foi feito em 2017, não é? Aí nós vemos o presidente da República, por exemplo, ele tem um salário de R$ 30.900. Olha como a reforma da Previdência e a reforma dos gastos públicos que eles estão falando, mas focado apenas no trabalhador pequenininho, eles não falam isso que nós vamos falar aqui agora, e tinham que falar. O presidente da República ganha R$ 30.900, tudo bem, mas tem duas residências em Brasília, o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Podia ser a Granja do Direito, né? É a Granja do Torto. O plano de saúde. Todas as despesas da Presidência da República são pagas, incluindo as dos familiares diretos. Cotas. O presidente da República não tem cota. A Presidência da República tem cartões corporativos cujo limite varia de acordo com o orçamento. Passagens. A Presidência da República, ele viaja em aviões da FAB, tanto em missões oficiais, quanto em viagens de âmbito particular. Olha aqui, absurdo, Furtado. Cargo de confiança. Presidência da República não tem limites, Furtado. Não tem limites para nomear cargo de confiança. Vai depender da criação de cargos autorizados pela presidência. Isso ligado à presidência da República. Vamos agora ver os ministros de estados. R$ 30.900 também, ministro de estado. Moradia. Tem residência oficial, olha só, Furtado, em Brasília, ou tem um auxílio moradia de quase R$ 7.000, R$ 6.600. Os ministros do governo, eles têm plano de saúde também. Ou não? Não tem plano de saúde. Mas tem assistência específica, exceto se tiverem sido servidores públicos. Cotas. Ministros de governo também não tem cota. Eles têm acesso a cartão corporativo, com limite que varia de acordo com o orçamento de cada ministério. Passagens. Os ministros de estados em missões oficiais podem usar aviões da FAB ou voos de carreira. Cargo de confiança para ministro de governo. Não tem limites, Furtado. Olha que festa com o dinheiro público. Ministro do governo não tem limite para cargo de confiança, assim como a presidência da República. Isso vai depender da criação de cargos autorizados pela presidência. É uma festa, né? E os ministros do STF, Furtado? Olha só, ministro do governo e presidente da República tem salário de R$ 30.900. Ministro do STF, salário R$ 33.700. Mas é engraçado que ninguém pode ganhar mais do que o presidente. Não é interessante isso? Inclusive parece que é lei, né? Não é lei isso? Mas os ministros do STF ganham R$ 33.700. Moradia para o ministro do STF. Tem residência oficial ou um auxílio moradia nessa laje aqui de R$ 4.300. Plano de saúde para ministro do STF.
pagam plano de saúde específico do STF. Um plano de saúde específico só para eles, né? Dependentes e cônjuge podem ser incluídos na cobertura, mas na nossa empresa, na Petrobras, não pode, né? Em outras empresas não pode, mas para eles podem. Cotas, vamos ver se o ministro do STF tem cota, Gustavo? Não, não tem cota. Tem direito a cotas, não tem direito a cotas ou verbas de gabinete e nem acesso a cartões corporativos. Cada ministro tem direito a um carro oficial e motorista. Gasto com combustível, Furtado. Qual é o limite de gasto de combustível? Tem ideia, Furtado? Não tem, parece que não há limite. Não tem limite para gasto de combustível para os ministros do STF. Vamos lá, passagens. Olha só. Levantamento trabalha muito. Né? Trabalha muito. Passagens. Ele tem cota anual de passagem, Furtado, sabe de quanto? O salário é 33.700. Só de passagem ele tem cota de 42.800. Não é possível isso, não é possível. Cota de R$ 42.800 para gasto de passagem. O presidente do STF também pode viajar em aviões oficiais. Cargo de confiança. Cada ministro do STF pode nomear até 8 funcionários de confiança. Metade deles deve ser consultado. O salário bruto de cada assessor, Furtado, é de R$ 10.300. É uma festa isso, é uma festa, sinceramente. O pessoal trabalha. Né? Vamos agora para os senadores, Furtado. Nossa. Salário dos senadores é igual ao salário do ministro do STF. Isso, R$ 33.700. Moradia para os senadores. Apartamento funcional ou um auxílio moradia de R$ 4.200 nessa época, né? Por exemplo, com relação ao ministro do governo, estava dando um total de 37.500 para cada um por mês. Com relação ao ministro do STF, estava dando um total de 91.100 por mês. Agora os senadores, vamos lá. 33.700 de salário, moradia, apartamento funcional ou auxílio moradia de 4.200, plano de saúde, olha só, senadores, cônjuge ou dependente de até 21 anos, ou 24 anos, se estiver na universidade, tem despesas médicas reembolsáveis. Qual é o limite para despesas odontológicas e psicológicas? É de R$ 25.900. Furtado, limite para despesas odontológicas e psicológicas é de R$ 25.900. E cotas, Furtado? Cotas para os senadores. Cota parlamentar, R$ 15.000. R$ 15.000 paga despesa com funcionários, aluguel de escritório de apoio, para pagar aluguel, escritório de apoio, material de consumo, combustíveis, consultorias, entre outras. Cota parlamentar para pagar funcionário de aluguel, de escritório de apoio. Agora, despesas extras, R$ 9.000. Para quê? Custos com gráficas e telefonia fixa. Porra, R$ 9.000. Custos com gráfica e telefonia fixa. Despesa com telefone celular são... Sabe qual é o limite? Para despesa com telefone celular? Sem limite. Sem limite, é ilimitado. Passagens. Tem 5 trechos de passagem aérea entre a capital do estado, do senador e Brasília, por mês. 5 trechos. O que será 5 trechos? Não sei. Cargo de confiança para os senadores. Podem nomear funcionários em Brasília ou em seus escritórios regionais, desde que dentro do limite imposto pela cota parlamentar, que é de R$ 15.000 por mês. Com essa brincadeira, um senador estava custando nessa época aqui, sabe quanto, Furtado? R$ 102.800 por mês, um senador. Vamos agora para a grande festa
que são os deputados federais. Salário mensal do deputado federal, R$ 33.700. Moradia para deputado federal, apartamento funcional ou auxílio moradia de R$ 4.200. Nós tínhamos também que ter auxílio moradia, né? Precisamos ter, né? Isso até quando tem deputado que tem casa lá. É. E tem auxílio moradia. Uma vergonha isso. Inclusive uns e outros aí, né? Inclusive uns e outros. É. Plano de saúde. Deputados e familiares têm atendimento médico gratuito no departamento médico da Câmara. Deputados também podem ter despesas médicas e odontológicas realizadas na rede privada reembolsadas. A medida não se aplica a familiares. Aqui fala que só esse reembolso seria só para deputado. Cotas. Agora que vem a cota, deputado. Cota de R$ 30.200 a R$ 44.900 pode ser usado para pagar passagens, telefones, correios, fretamento de aeronaves, entre outras despesas. Varia de acordo com o estado do parlamentar. Verba de gabinete furtado. Sabe quanto é a verba de gabinete para cada parlamentar, furtado? Tem ideia? Não tem, mas me parece que está em torno de 92 milhões. 92 mil reais. Me parece, né? Esse 92 mil reais, Furtado, ele é destinado a cargo de confiança. Isso tem que acabar com essa farra. Passagens, por exemplo, para deputados federais. Podem comprar passagem com a verba de gabinete. A partir de 2015, as mulheres dos deputados também poderão ter passagem pagas pela Câmara. Olha só que farra com dinheiro público. A partir de 2015, não só os parlamentares, mas as suas mulheres também podem ter as despesas aéreas pagas pela Câmara. É isso aí. Cargo de confiança, então, eles têm direito a nomear 25 funcionários, cujos salários somados não podem ultrapassar a 92 mil reais. A 92 mil reais. Não pode não. Aí vem aquela pergunta assim, Furtado. Não pode não. Quanto custa, Furtado, um deputado por mês pra gente? Fala. Quanto custa, Furtado? Olha só, a gente fica até numa situação extremamente complicada quando a gente vê que o trabalhador brasileiro tem salário mínimo em torno de 900, mil e poucos reais, e esse gasto aí dá em torno de mais de 200, né? 204.900 reais é quanto custa um parlamentar pra gente. Agora tem que lembrar, né, companheiro? São 513. É, são 513. Vezes 204.900 Tem reais. que lembrar, né, companheiro Ivan, e todas essas informações que você acabou de ler, que na realidade que nós lemos aqui, né? Essas informações estão onde, Furtado? Estão todos os meios de comunicações. A gente sempre fala aqui que nós apenas reproduzimos aquilo que é de domínio público. Se alguém quiser questionar, não nos questione. Questione quem vai lá na internet e vê isso aí. Porque na realidade o que se vê aí é uma aberração. É uma aberração quando você tem um salário mínimo, que uns e outros estão dizendo aí que vai mudar a Previdência Social, né? Em torno de 900 e poucos reais. Você imagina, né, companheiro, o trabalhador brasileiro percebendo essa situação quando dá todos esses benefícios em torno de 200 e poucos mil reais. E ele mal consegue sobreviver com esse salário mínimo que eles dizem que é benefício, que não é benefício. Na realidade, é tirar do trabalhador brasileiro o que ele poderia usufruir como benefício para a sua vida e a vida da sua família. Para sustentar isso que está aí. E é para sustentar isso aí. E para sustentar, pagar para eles venderem o patrimônio do trabalhador. Olha aqui que incoerência. O trabalhador paga essa estrutura toda, o trabalhador paga R$ 30.900 ao presidente da República,
ele paga 37.500 ao ministro do governo, paga 91.100 reais ao ministro do STF, paga 102.800 para os senadores, paga 204.900 reais. Isso o trabalhador que ganha 900 reais. E paga isso tudo para que esse pessoal venda as estatais e entregue para o mundo privado, para as empresas privadas, o nosso patrimônio, e nós ficamos batendo palma para maluco. E vote contra os direitos do trabalhador. E paga para votar contra os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, que país é esse? Por isso que eu sempre falei, nós nunca tivemos democracia, Furtado. Nós temos uma oligarquia pseudo-democrática. Nós vivemos sob a égide de uma oligarquia podre, gasta, tá certo? Ligada historicamente ao agronegócio para explorar todo dia os trabalhadores. Aí, por nós falarmos isso, somos taxados de comunista, de terrorista, de subversivo. Por quê? Porque é uma vergonha a covardia, é uma vergonha como eles tratam os trabalhadores brasileiros. Aí nós também fizemos um levantamentozinho rápido sobre os 500 maiores contribuintes inscritos na dívida ativa da União. Aí, nós vamos ver, sabe o quê? Por exemplo, a Vale S.A. deve estar na dívida ativa da União, isso o levantamento, lá em 2015, hein? 41 bilhões 911 milhões 420 mil reais 544 reais. Isso a Vale na dívida ativa da União. Carital Brasil, acho que é isso aqui, Carital Brasil, não está dando nem para ver aqui. Nem dá para ver. Né? É, isso mesmo. Carital Brasil é limitada. Ela deve estar na dívida ativa da União com 24 bilhões 918 milhões 572 mil 552. Vou arredondar isso aqui. Então 25 bilhões de reais. A indústria de papel Ramenzon está lá na dívida ativa, no total dela dá 9 bilhões, quer dizer, 10 bilhões, arredondando. Do Agro S.A., Administração de Participações, 7 bilhões. Viação Aérea São Paulo, Vasco, 6 bilhões. Banco Bradesco, Furtado, Banco Bradesco, dívida ativa da União, 4 bilhões e 900. Bradesco aqui na dívida ativa da União, total. Viação Aérea Rio Grandense, 4 bilhões e 600, quer dizer, 5 bilhões. A American Virginia, Indústria e Comércio de Importação e Exportação de Tabaco, 4 bilhões e 78 milhões. Congo, Factory e Fomento Comercial, 4 bilhões. Cooperativa Fluminense de Produtos de Açúcar e Álcool, 3 bilhões e meio. PPL Participações, 3 bilhões e 300. Associação Educacional Luterana do Brasil, a ELBRA, 3 bilhões e 200 e pouco. Scarpa Plástico Limitada, 2 bilhões e 900, quer dizer, 3 bilhões. Betafac Assessoria e Fomento Mercantil, 2 bilhões e 800. Braskem S.A., Braskem, Furtado, Braskem, 2 bilhões e 800. Banco Nacional S.A., né? Em liquidação, 2 bilhões e 600. Zircônia Participações, 2 bilhões e meio. Isso aqui foram os 20 aqui que nós destacamos primeiro. Depois vem Empresa de Engenharia, Engenheiros Especializados, 2 bilhões e 400. Ásia Motor do Brasil, 2 bilhões e 200. Transbrasil Linhas Aéreas, 2 bilhões e 100. Quer dizer, olha, é um negócio, são as 500 maiores empresas
contribuintes inscritos na dívida ativa da União. São 500, não vou ler 500 aqui. E isso estamos falando da dívida ativa da União. Agora, nós também fizemos um trabalho rápido, eu espero que a equipe que está aí, antes de falar em reforma da Previdência, veja isso que nós estamos falando aqui, mas tem também, Furtado, as 500 maiores empresas devedoras da Previdência Social. Nós falamos dos devedores que estão na dívida ativa da União. Agora o Furtado vai falar das 500 empresas devedoras da Previdência Social. Companheiro Ivan, a gente sempre está nessa luta aí com referência a essa situação, mas a gente gostaria que as pessoas que estão envolvidas supostamente nessa reforma previdenciária tivessem pelo menos responsabilidade. E aqui, está aqui o documento, não sei se eles vão ler, de repente não há interesse nenhum de ler, está aqui o documento. A gente vê aqui e nós vamos simplesmente ler só três devedores que está aqui. E o levantamento das 500 maiores empresas devedoras da Previdência Social. Fala dos absurdos. Paulo César Ribeiro, grande companheiro. Os absurdos. absurdos. Olha os absurdos Aí, dos devedores da Previdência Social. Que você está falando. A gente vê os absurdos que a gente escuta dessas pessoas supostamente que estão envolvidas na Previdência, mas eles não têm a responsabilidade de falar com referência aos 500 maiores devedores de empresas que têm com a Previdência Social. E a gente fala aqui, companheiro Ivan, me chamou bastante atenção, e naquela oportunidade ontem, já fazíamos esse comentário, uma tal de JBS. Você conhece essa tal de JBS? Quem não conhece? Não sei lá, ela está envolvida o quê? Tem um desenvolvimento ali complicado. Será que este governo vai ter a responsabilidade de ver isso aí? Né? Então, minimamente, aqui pelo menos que está nesse documento, está devendo 1 bilhão. Né? Esse é um fato. O outro fato, 1 bilhão e 800. Né? Isso aí a gente faz para arredondar, até porque são tantos bilhão números. 800 são quase 2 bilhões. São tantos números que de uma certa forma a gente até se perde. Mas um outro fato também que nos chamou bastante atenção é a Caixa Econômica está devendo em torno de 549 milhões. Então, nós gostaríamos de escutar, e a gente fala, não é demérito não, pelo amor de Deus, né, cara? Desses cabeças iluminadas, que tivesse uma postura e que nos provasse que a Previdência Social é deficitária. Porque não adianta você fazer uma reforma em base que não tem o menor apoio, dizer que, olha, a reforma da Previdência Social é necessária. É só nos provar, nos prove que é necessário. Agora, antes de nos provar, que cobre isso aqui? Nós temos aqui bastante número. São 500 empresas que devem à Previdência Social. São 500 empresas que devem à Previdência Social. E que não venham nos questionar, não. Está aqui, ó. Que esses cidadãos aí, que estão aí querendo fazer a reforma previdenciária, que nos fale como é que vai ter esse procedimento aqui. Só dizer, cara, não tem condições de a gente cobrar. Então não faça a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Porque a gente viu o que aconteceu com a reforma trabalhista. Diziam naquela oportunidade que a reforma trabalhista ia patrocinar em torno de 10 milhões de emprego. Hoje, nós estamos aí, segundo os jornais, em torno de 27 milhões de desempregados. É essa a situação? Está aqui. Esses senhores que hoje estão aí, e não agora, mas no futuro estarão no poder, que tenham postura, dignidade de fazer esse questionamento e levar para o povo, pô. E esse presidente com 7 mandatos, será que ele não viu isso? Pois é. Os 7 mandatos lá,
Agradecer aí. Pelo menos estava lá, pelo menos supostamente estava lá. Se diz aí, se diz inclusive aquele negócio de moradia, né? Entendeu? Então, Furtado, essas 16 principais empresas devedoras, somadas, chegam a quanto? 17 bilhões. Somente essas 16 empresas. A gente nem vai fazer a leitura. Mas olha, Furtado, olha só. Essa aqui foram empresas que estão no intervalo de 500 a 3 bilhões e 700. Esse intervalo tem 16 empresas, que somam 17 bilhões e 500. Mas tem outros intervalos. Tem um intervalo que vai de 300 a 500 milhões de reais. Nesse intervalo, são 30 empresas, que dá um total de 11 bilhões e 600. Tem um outro intervalo que vai de 200 a 300 milhões de reais. São 33 empresas, que somadas chegamos a 7 bilhões e 800 milhões de reais. Tem um outro intervalo de 14 empresas, Furtado. De 47 empresas, que abrange um intervalo de 150 a 199 milhões de reais. 47 empresas somadas chega a 8 bilhões de reais. Um outro intervalo que vai de 120 a 148 milhões de reais, ele é composto por 71 empresas somadas, chegamos a 9 bilhões e 500 milhões de reais. O outro intervalo de 62 empresas, ele abrange de 100 a 120 milhões de reais. 62 empresas que somados chegam a 6 bilhões e 900 milhões de reais. E o último intervalo, o penúltimo intervalo, ele é composto de 172 empresas. Quase que não é aquele número, né? Quase. Que vai de 70 a 99 milhões de reais. Isso somado chega a 14 bilhões de reais. O último intervalo vai de 60 a 69 milhões de reais. São 67 empresas que chegam a 4 bilhões e 400 milhões de reais. Somando todas essas empresas, nós chegamos a 500 empresas. E nós temos um total alarmante de devedores da Previdência, 500 empresas, nesses intervalos que nós apresentamos. Isso, é só essas empresas aqui, né? Aqui, deve ter muito mais, tá certo? É isso aí. Está somando quanto o total, Furtado? Olha, eis que nós estamos querendo questionar que as pessoas que tendem a fazer a reforma da Previdência questionem esse número aqui, 80 bilhões. É só questionar isso aqui. Aqui a gente fala o seguinte, nós temos sempre essa postura, não só nós, de uma certa forma, os trabalhadores, quando você há de se fazer uma reforma previdenciária, que seja feita, mas que seja equacionada essa dívida aqui. É só isso. Agora, não venha para cá dizer que a Previdência é deficitária. Não venha para cá iludir a sociedade que a Previdência Social é deficitária. Não venha para cá, de uma certa forma, enganar, porque está aqui, ó, o documento está aqui. Entra na internet e pega lá. Aqui, é só pegar na internet. Entra em maior devedor. Não venha fazer pressão para os trabalhadores acreditar numa falsa ilusão de que a Previdência Social é deficitária. Temos aí o grande amigo, não só do companheiro Ivan, mas do próprio companheiro Roberto Ribeiro, o senador Paulo Paim, que provou através de uma CPI, que a Previdência não é deficitária. Por que essas pessoas que hoje tentam fazer a reforma previdenciária não vão nesse documento contestar que a Previdência não é deficitária? Será que o Senado é mentiroso? Será que a comissão feita por técnicos do Senado é uma comissão mentirosa? Aí que está a questão.
se essa comissão se ela provou que a Previdência não é deficitária, é porque eles pegam a contribuição só dos trabalhadores. Eles não pegam outras fontes de custeio. Agradecer aí a presença, né, acompanhando o nosso trabalho, Maria Lopes, Fidel Barbosa, lá, Grande Paulistinha, Jonathan Elaine também, Ângela Tanese, Stefanini, né? Paulo César Ribeiro, grande irmão, grande parceiro. E teve gente que passou aqui também que eu não pude, né? Não deu para a gente ver. Agradecer a todos. Queremos convocar todo mundo para o dia 6 de novembro, às 14 horas, comparecerem à reunião de aposentados e pensionistas do Sistema Petrobras, que vai acontecer na Avenida Passo 34, com informações relevantes e a mobilização permanente. Aposentados e pensionistas do Sistema Petrobras, participe dessa reunião, dia 6 de novembro, às 14 horas, na Avenida Passo 34, centro do Rio de Janeiro. E até dizer, né, companheiro Ivan, que é necessária a participação desses companheiros, né, até em função dessa situação aí, essa covardia que estão querendo fazer a reforma da Previdência Social, e dizer também que é necessário que esses trabalhadores participem também no dia 8, que é a próxima quinta-feira, nós estaremos fazendo uma reunião dos aposentados da refinaria de petróleo de Manguinhos. E quando se fala de Previdência, se fala também do fim. Eles estão anunciando o fim da legislação trabalhista. Eles estão anunciando o fim do Ministério do Trabalho. Eles estão anunciando o fim do Tribunal Superior do Trabalho, quando eles apresentam a proposta da carteira verde e amarela. Furtado, carteira verde e amarela quer dizer o que, Furtado? Olha só, a carteira verde e amarela, e aqui a gente pede a permissão do companheiro Sérgio Batalha, né, que publicou, um advogado trabalhista, E mexe também em direito, né, na qual ele fala a carteira verde e amarela, o fim do direito trabalhista. O que é que ele fala aqui em manchete? Carteira verde e amarela, o fim do direito trabalhista. Lógico, evidente que a gente não vai ler o contexto todo, mas é necessário que a gente passe para o trabalhador esse tipo de sentimento. O candidato, esse senhor que foi eleito, que eu não vou falar o nome, né, tem no seu programa de governo registrado no TSE, está registrado lá, hein? A proposta de a criação da carteira de trabalho verde e amarela, voluntária, para todos os trabalhadores. Segundo a proposta, o jovem trabalhador poderá escolher entre a carteira azul, com todos os seus direitos previstos na CLT, e a carteira verde e amarela, na qual o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantido todos os direitos constitucionais. Mas o companheiro Ivan, é uma matéria muito, a gente pode até falar, depois você pode falar isso aí, mas o que me chama bastante atenção é uma explicação que ele dá aqui muito simples, né? Não haveria escolha, os empregadores só ofereceriam, por óbvio, emprego com a tal carteira, né, onde tira todos os direitos dos trabalhadores. É aquilo que você muito bem fala, que você tem. O acordado prevalece sobre o legislado. Inclusive, essa matéria está aqui, companheiro. Está no jornal. Isso é domínio público. A gente está pedindo permissão desse companheiro. Se ele vir a questionar, a gente pode até conversar. E, ironicamente, o que eles falam, Furtado? Ou você tem todos os direitos, ou você não tem. Ou você tem emprego. Tá vendo só? Se você quer assinar pela carteira azul, vai ter todos os direitos, mas não vai ter o emprego. Para você ter o emprego, tem que ser verde e amarela. E aí tu não tem direito nenhum. Quer dizer, olha, aí fala aqui, direitos constitucionais. Quais são os direitos constitucionais? É pagar imposto de renda, é pagar os impostos. Esses são os direitos constitucionais, entendeu? São obrigações. Tinha que botar